E vem conferir a crítica do filme Sem Ar. E eu assisti o filme que chegou recentemente nos cinemas nacionais, Sem Ar. Filme esse que vem mais uma vez com uma proposta de homem versus natureza. Mais uma vez, é aquele típico filme onde umas pessoas vão entrar numa situação onde eles vão ter que sobreviver, onde eles vão ter que sobreviver através de algo da natureza. Recentemente, lançou aquele filme chamado A Queda, que eram de duas personagens que subiam numa torre de televisão abandonada, que era a maior do mundo, uma das maiores do mundo, e elas ficam presas lá e as duas têm que tentar sobreviver apesar daquelas situações. Ano passado também lançou um filme chamado A Fera, que era aquela do homem versus um leão, que era o Idris Elba, inclusive, como protagonista. Então, esse tipo de filme não é novo, não é novidade. Se voltar a mais de 10 anos atrás, teve aquele filme 127 horas, do homem que ficou preso com a perna depois que estava tentando explorar uma área. Então, esse tipo de filme existem vários e são filmes que realmente chamam muito a atenção do público, porque essa situação de como um humano iria sobreviver e superar essa adversidade de uma situação tão hipotética acaba chamando muita atenção. E esse tipo de filme como Sem Ar, ele chama mais atenção ainda, porque o filme A Fera, que lançou ano passado, apesar de ser um filme que não tem um orçamento muito alto, ele é um filme que vai ter que ter um orçamento um pouco maior, porque vai ter que trabalhar muito o CGI do filme, afinal é um homem contra o leão. Nesse tipo de filme, onde é a queda, onde é só um cenário específico, ou no Sem Ar, que é só as duas meninas, as duas irmãs, que estão fazendo um mergulho, e elas ficam presas lá no fundo do mar, explorando uma caverna, é muito mais fácil, porque você tem muito menos CGI para colocar, ou quase nada. Você coloca muito CGI, mas bem menos. Por quê? Porque são praticamente dois cenários que o filme se passa, que é os momentos que ela está naquela praia, na beirada da praia, e na parte que você está dentro do mar. O resto dos cenários, você não tem praticamente que usar muito investimento. E filmes tão baratos assim, servem muito para duas coisas. Primeiro, dar uma volta muito grande em relação ao lucro que o filme vai ter. E isso é desde a época do VHS. Tinham muitos filmes que eles tinham um orçamento muito baixo e eles iam pro cinema só para fazer um lucro mínimo, porque o filme tinha um orçamento tão baixo que no VHS eles iriam ganhar esse lucro de volta. Esse tipo de filme que tem como Sem Ar tem esse conceito igual. Vamos lançar um filme com um orçamento muito baixo que já vai dar automaticamente, com pouco dinheiro, já um retorno garantido pra gente. Então eles lançam no cinema e depois vira uma garantia para algum streaming que ele vai chegar. E o conceito do filme chama muito minha atenção. Eu gosto desse tipo de filme de como as pessoas vão sobreviver. A curiosidade humana acaba fazendo com que a gente crie uma curiosidade para saber como essas pessoas vão sair dessa situação. E a ideia da situação que eles colocam as duas irmãs é muito interessante. Dentro do mar, com o oxigênio acabando, então a irmã tem que sair, ela tá presa embaixo de uma rocha e ela não tá numa parte que tem uma água, sem água, uma caverna, por exemplo. Ela realmente está embaixo do mar. Então a irmã tem que ir saindo, tem que ir voltando, trazendo oxigênio. Com o tempo que vai passando, a maré vai subindo e através disso vai ficando cada vez mais difícil chegar lá. Você tem a pressão que vai tendo, você também tem a falta de ar que vai tendo, você vai tendo as alucinações que a personagem que está embaixo do mar vai tendo. Então você tem muito um conceito, você cria uma atmosfera muito interessante e o cenário que você escolhe é muito interessante. Mas o filme para por aí. Duas personagens que são irmãs, então ela tem uma ligação emocional forte, que faz com que você queira ver o filme. Você também tem o fator de o cenário ser muito interessante, que faz com que você queira ver mais do filme ainda, mas na parte do roteiro desenvolver isso, aí é que vira um problema. Um roteirista, ele tem que realmente pensar nas soluções, como se fosse a gente pensando como você sobreviveria ali. O roteirista tem que pensar assim, ao mesmo tempo que ele tem que dar dificuldade para as personagens, para o filme poder ter esse drama, esse dinamismo. E para mim, aí é que viu o problema. O roteirista não era bom nessa situação. Todas as situações que ele acaba inventando para a personagem viver ali, acabam sendo muito problemáticas, porque elas são, até certo ponto, meio bobas até certo ponto. Você pode até dar desculpa de, olha só, elas estão numa situação muito desesperadora e por estar nessa situação acabam tomando atitudes que são consideradas atitudes que racionalmente você não tomaria. E a irmã que está embaixo do mar tomar algumas atitudes, você até aceita tomar, porque ela está perdendo oxigênio, porque ela não sabe como ela vai sobreviver. Mas agora, a outra personagem, a irmã que consegue sair para tentar resolver o problema com pouco tempo,
a racionalidade dela acaba incomodando muito. E o roteiro trabalha sempre eles para ter as piores soluções do mundo. Porque não que seja uma situação fácil de se resolver, mas poderiam ter colocado alguns empecilhos para personagens que ficaria até mais difícil ainda. Alguns pontos acabam incomodando. Então o roteiro não consegue construir bem algumas situações para fazer com que a gente, como público, fique mais tenso e participe daquilo e torça mais pra ela. Porque tem algumas atitudes que incomodam a gente e que você pensa, isso qualquer pessoa não faria. E ainda tem um outro fator que incomoda bastante, que seria o seguinte: o público precisa criar uma relação com aquelas personagens. Então, por exemplo, no filme que eu já mencionei algumas vezes aqui, A Queda, as duas personagens estão presas lá em cima. Elas são amigas e elas estão conversando o tempo inteiro, estão desabafando. Aqui, elas estão embaixo do mar. Então, não tem como elas conversarem muito. Então o filme tem essa restrição a mais, que seria, a gente tem uma ligação entre elas só na primeira cena do filme e só. Então a partir daí você tem que criar uma ligação com os personagens. Porque, de novo, se você não liga pra elas, se você não liga pra elas saírem daquela situação, você vai acabar não ligando se ela vai sobreviver ou não. Então você vai ficar mais tenso, você não vai se importar com o que tá acontecendo. Então isso vira outro problema do filme. Além das situações que eles colocam ela não ter me agradado, não ter me convencido de uma forma interessante a torcer por elas, a relação de irmãs acaba fazendo com que você também não crie uma ligação. Claro, você tem sentimentos e você obviamente torce para elas sobreviverem. Você quer que elas saiam daquela situação, mas a forma como tem a ligação entre elas não é muito boa. E aí entra o problema, porque o que o roteirista tentou fazer? Falou assim, já que a irmã está perdendo o oxigênio, vamos fazer com que nesse momento ela tenha flashbacks. Eu acho que são flashbacks bem repetitivos, explica muito pouco do que precisava explicar e é uma ligação emocional forçada que também não me agrada. Porque parece que em muitas situações que esse filme coloca os personagens, parece que era no sentido do produtor falando, o filme tem que ter mais de 1h30. Então ele acaba enchendo linguiça em alguns pontos. Então alguns flashbacks, como o do pai que a menina sempre tem, eu acredito que não encaixa muito bem e tira um pouco da imersão do filme. Um fator fundamental desse tipo de filme é a imersão que eles vão colocar. É fazer com que você, que tá vendo o filme, se sinta ali. E eu não me senti ali em nenhum momento. Nem na falta de oxigênio, nem no ponto de realmente parecer que realmente ela vai morrer a qualquer momento. Até porque dão soluções fáceis, porque é uma situação muito difícil. Então você tem que dar algumas facilitações de roteiro em alguns momentos para elas conseguirem resolver algumas situações, até bobas em alguns pontos, até com decisões meio questionáveis. E aí esse flashback que fica tendo, é necessário pra gente conhecer mais da personagem, porque elas não podem conversar embaixo do mar, mas mesmo assim, são flashbacks que acabam cortando a imersão e o clima que o filme estava construindo. No fim, é um filme que tem uma ideia muito boa, com duas atrizes muito competentes no seu papel, e tinha um potencial de ser um grande filme, mas foi um filme muito ruim, até porque é um gênero que você vai ver muito filme a partir de agora, exatamente pelo que eu falei. É um gênero que eles perceberam que dá certo, é um gênero que você vê que tem pouco orçamento, então cada vez você vai ver mais filmes assim. Só que com mais filmes assim, você vai ver mais roteirista com pouca qualidade para poder fazer com que esses eventos sejam bem construídos, bem trabalhados, e vai ter aí filmes como esse, que são filmes bem fracos. Concluindo, como eu falei desde o começo da crítica, eu gosto desse tipo de filme de sobrevivência do homem versus natureza. E esse filme tinha um potencial gigantesco. As atrizes fazem o que podem com o roteiro que tem em mão. O cenário ele é bem construído, bem apresentado. Mas na hora de desenvolver as coisas, o filme ele é decepcionante e em muitos pontos irritante. No sentido de, as situações que eles colocam na personagem acabam irritando. A forma como você vê que visivelmente o roteiro tá enchendo linguiça para realmente fazer com que ele encaixe em mais de 1h30, acaba incomodando. Porque visivelmente você vê que são situações que não precisavam existir. Poderiam facilmente cair no corte final e virar, por exemplo, uma cena extra num DVD que sair ou num streaming extra. Além disso, você ainda tem a parte dos flashbacks que ficam entrando no filme o tempo inteiro e através disso tira a imersão como um todo. É um filme que ele é mais do que decepcionante. Ele é um filme muito ruim. E por isso que eu fecho o filme sem ar com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Sem Ar? Você gosta desse tipo de filme? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.